Olá, mulher cheia de poder, tudo bem com você? Faz tempo que não apareço aqui no canal. Mas antes de mais nada, eu quero te pedir, se você não é inscrita ainda, se inscreve aqui embaixo, deixa seu like, ok? A sua participação é muito importante para mim, faça seu comentário e passe para o maior número de mulheres que você puder essa mensagem, que eu creio que de alguma forma ela vai alcançar a vida de alguém, ok? Então, mulherada, o assunto de hoje é sobre relacionamento com os nossos filhos. A gente está vivendo numa sociedade hoje, assim, numa estação, num tempo meio conturbado, onde as opiniões são muito afloradas, onde as pessoas se acham na liberdade de falarem o que quer para as outras pessoas, onde as pessoas se sentem na liberdade de confrontar o outro, sem a mínima preocupação do respeito, como na nossa época. Eu lembro que quando eu era pequena, minha mãe falava para mim: nunca se refira a alguém mais velho como você, mas como senhor, como senhora. Nunca se intrometa no assunto de adultos. E coisas desse tipo que a gente era bem, né? Bem instruídos, vamos dizer assim. E de certa forma, na nossa época, a gente não tinha o cuidado do diálogo, né? Aliás, nossos pais não tinham o cuidado do diálogo com a gente, de saber o que a gente estava pensando. Não existia aquela juventude revoltada com tudo, revoltada, né, com a vida e com os pais e com o mundo, e nunca se viu tantos jovens como na atualidade, com depressão, com crise de ansiedade, com tantas coisas. E eu, em meio a isso tudo, né, fui mãe muito cedo. Eu fui a minha primeira filha, eu tive com 20 anos. E eu costumo dizer para ela que quando ela nasceu, no dia 3 de setembro de 1995, não nasceu apenas um bebê, mas nasceu uma mulher. Porque ali, junto com o nascimento da minha filha, nasceu em mim a responsabilidade, a consciência de que tinha um ser que eu era responsável. Então, e eu, e eu confesso e eu reconheço que durante essa trajetória eu cometi muitos erros como mãe, né? Tentando acertar, claro, mas a gente tem que entender e não tem que se cobrar que a gente não é perfeito, sabe? A gente procura dar o nosso melhor. Eu tô falando das mães que são que têm o instinto materno de fato, porque existem umas situações de mães aí que a gente não consegue nem entender porque são mães, né? Mas eu estou falando da mãe de verdade, aquela que tem o instinto materno de proteção, de cuidado, de zelo, de ensinamento, né? Então, eu sempre busquei muito ter esse cuidado. E infelizmente, às vezes, por amar tanto e por ter tanta emoção envolvida nesse relacionamento, a gente acaba errando de alguma forma, que ao invés da gente puxar o filho para perto, a gente de tanto apertar, ele escapa. É como um sabonete molhado que você vai pegar nas mãos e ele puff, pula da sua mão. E eu sempre pedi muito a Deus sabedoria para isso, para que eu não sufocasse meus filhos a ponto de eles fugirem de mim, mas que eu tivesse em mim uma mãe equilibrada, para que eu pudesse construir um relacionamento de respeito, de amizade, mas de consciência e de autoridade com meus filhos. E esses dias eu tenho meditado sobre isso, né? Até que ponto a gente consegue reconhecer essa maturidade? Até que ponto a gente consegue reconhecer a linha do limite onde a gente pode ir em determinadas coisas? Eu lembro de uma situação que aconteceu com a minha filha, porque eu sempre fui uma pessoa que as outras sempre vieram pedir conselhos, que as outras vieram para pedir alguma forma de ajuda, né, na parte emocional, tudo. E eu sempre fui muito compreensiva. Então, às vezes, a gente cria tanta expectativa nos nossos filhos e que a gente não permite certos erros da parte deles. E eu lembro que eu estava tendo uma conversa com a minha filha por alguma coisa que ela
algum conflito que ela estava tendo, alguma coisa, não lembro agora exatamente o que era, mas alguma coisa que ela não, que eu não tinha gostado que ela tinha feito. Agora realmente não lembro qual foi a situação e não deve ter sido nada muito grave, senão eu acho que eu teria lembrado. E aí, naquela hora que eu estava sendo muito ríspida e muito dura com ela olhou para mim e falou assim: Mãe, eu gostaria que você fosse compreensiva comigo como você é com os outros. E aquilo foi um soco no meu estômago, porque me fez refletir e fez eu meditar muito no que ela tinha falado, ao ponto de entender que muitas vezes, quando a gente envolve as nossas emoções extremamente em alguma situação, a gente fica propenso, né, a falhar em relação a algumas decisões, a algumas posturas. E me trouxe à memória uma outra situação, né, com uma amiga que eu amo demais e ela estava passando por algo que às vezes a gente fica tão desesperado para tirar o outro de uma situação, de uma zona de perigo, de uma zona de desconforto, e a gente mete os pés pelas mãos e às vezes ao invés de ajudá-las, ou a gente atrapalha, ou a gente machuca, ou a gente magoa, mas na intenção de ajudar. E aí, isso que a minha filha me falou me trouxe à memória a minha situação com essa amiga, e que depois ela pontuou coisas que eu agi errado com ela, mas depois a gente conversou e ela entendeu que eu não tive maturidade para lidar com algumas coisas, mas que eu fiz aquilo com a melhor das intenções. E no fim a gente acabou se entendendo. E em relação à minha filha, aquilo foi um ensinamento para mim. Por quê? Porque quando a minha filha depois teve algum tipo de conflito, alguma coisa, ou alguma expectativa minha que ela não correspondeu, eu respirava fundo e eu procurava analisar aquela situação de uma forma que eu não fosse muito dura com ela, a ponto de repeli-la, entende? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Hoje em dia, a gente tem que atrair os nossos filhos para perto da gente. E a gente tem que entender que eles são seres separados de nós, né? Que eles são seres individuais, assim como a gente. Assim como nós somos casados e a Bíblia diz que somos uma só carne, mas ainda assim somos dois indivíduos distintos, os nossos filhos também são. E às vezes a gente cria uma expectativa nos nossos filhos, né? De corresponder àquilo que a gente espera deles e de repente uma profissão, ou de repente, poxa, eu sou advogada, uma excelente advogada, minha filha também vai ser uma excelente advogada, ou eu sou uma excelente médica, minha filha vai ser médica, ou eu sou um pastor e os meus filhos vão seguir o meu caminho, vai ser pastor também. E quando um filho não corresponde, né, à expectativa, a nossa frustração muitas vezes faz com que a gente haja errado com eles. E eu passei assim uma situação com meu filho e eu vou abrir aqui para vocês assim de coração. Eu vou me expor um pouco para vocês. Eu sou cristã evangélica desde os 15 anos. Criei meus filhos no Evangelho, tenho um casamento, casei no Evangelho. E meu filho, com 17 anos, ele chegou para mim e falou: Mãe e pai, eu preciso conversar com vocês. E quando ele foi conversar com a gente, falou: Olha, eu me converti ao catolicismo e só que eu não queria falar para vocês porque eu não sabia como vocês iam reagir. E eu confesso, irmãos, eu me envergonho de falar isso para vocês agora, que aquilo para mim foi um choque. Eu fiquei arrasada, fiquei muito triste. E aquilo mexeu muito comigo. Por quê? Porque às vezes a gente projeta em nós mesmos a decisão do outro. E aquilo mexeu muito comigo porque eu fiquei pensando: meu Deus, será que eu sou culpada? Será que eu fiz alguma coisa para o meu filho se entristecer com o evangelho e querer sair da igreja? Será que eu fiz alguma coisa de errado que deu um mau testemunho para o meu filho? E aquilo. E eu confesso que eu e ele, a gente teve uns atritos em relação a isso. Até que um dia, eu não lembro porquê, eu e ele, eu não costumo
ter o hábito de discutir com meus filhos. A gente não discute. Mas diante dessa situação, a gente teve uns embates, eu e meu filho. Nada de gritaria, nem de desrespeito, mas a gente argumentando um com o outro. E aquilo me deixou assim muito triste. E eu vim para o meu quarto chorar. E como eu tenho uma relação muito saudável com meus filhos, quando ele percebeu que eu estava triste, ele também ficou triste. Então ficou eu chorando no meu quarto, ele chorando no quarto dele. E eu fui para a sala da minha casa e eu fiquei perguntando para Deus: Senhor, e agora? Onde foi que eu errei? O que eu fiz de errado? Será que sou eu a culpada disso? E na mesma hora, a gente que tem o Espírito Santo por dentro, a gente sabe quando Deus fala com a gente consegue discernir a voz de Deus. E Deus falou comigo: filha, quando você vai aprender que eu sou o Deus do seu filho, e antes de ser seu, ele é meu, o seu filho só está mudando de igreja e está tudo bem. Ele continua sendo meu. E naquele momento eu confesso que me veio uma vergonha tão grande do meu comportamento. Eu me senti envergonhada, porque eu não tenho preconceito contra os católicos, não. Eu tenho grandes referências católicas, eu tenho pessoas que eu convivi, católicas, que, meu Deus, me ensinaram muito sobre amor, sobre o que é cristianismo. A questão é que é aquela coisa da expectativa, né? Então eu criei uma expectativa que a gente ia viver numa forminha, minha família, todo mundo na mesma igreja, nananã. E às vezes isso não vai acontecer. E às vezes seu filho vai tomar uma decisão de fazer algo que você não é a favor. E como a gente vai se portar diante dessa situação? A gente vai fazer o quê? Vai brigar, vai repelir os nossos filhos? E depois disso, eu fui no quarto do meu filho, sentei na cama dele e eu perguntei para ele: filho, eu só quero que você me responda uma coisa com sinceridade. E ele falou: pode falar. Eu falei assim: essa sua decisão foi por algum comportamento meu? Você se decepcionou comigo, com a minha vida cristã? Você achou em mim um mau testemunho e isso fez com que você não quisesse ficar? E ele olhou para mim e ele falou: mãe, não tem nada a ver com você. Você nunca me deu mau testemunho e tá tudo bem. É uma decisão minha. Eu me encontrei na Igreja Católica, eu tive um encontro com Deus lá. E aí aquilo tranquilizou meu coração e eu pedi perdão para ele pelo meu comportamento e a gente se abraçou e a gente chorou juntos e a gente falou sobre Deus. E foi um momento muito precioso. E hoje o meu filho vai, às vezes eu vou para o culto da minha igreja, a gente passa, deixa ele na igreja dele, e aí ele volta para casa de Uber, que a nossa igreja não é distante. E a gente vive bem, em harmonia, a gente se respeita. Outro dia eu saí com o meu filho e eu perguntei para ele: filho, eu tô com um projeto com mulheres, né, fazendo algumas coisas relacionadas à família, à criação de filhos, desenvolvendo um material, e eu não quero fazer nada, colocar nada no papel que eu não viva, porque se tem uma coisa que eu não gosto é hipocrisia. E eu falei pro meu filho: então eu quero saber de você, como meu filho, eu quero seu feedback. E você pode falar sem reserva, porque eu vou receber em amor o que você for me falar, para saber o que eu preciso melhorar, aquilo que está errado em mim e eu ainda não percebi. Eu falei: então eu preciso desse seu feedback. Você fala: mãe, você precisa melhorar nisso aqui como mãe, eu acho que a sua atitude assim comigo, como filho, não funciona, tal, tal. Falei, sinalizei para ele e eu falei: agora eu tô aqui para te ouvir, o que você tem para me falar? E ele falou: mãe, na verdade, a gente tem uma comunicação muito boa, então quando em algum momento você está agindo de uma forma que eu não concordo ou que eu acho que não é correta, na mesma hora eu falo com você. E na mesma hora você reflete, se você percebe que você errou, você volta atrás. Então, a gente não tem esse tipo de problema. E eu fiquei muito feliz de receber esse feedback do meu filho, de saber que entre a gente está tudo bem. Claro que aqui em casa existe uma ordem, ele tem que respeitar, acatar eu e o pai dele, né? Aquele negócio, minha casa, minha regra, né? A gente sempre fala isso para ele. Então a gente incentiva ele sempre a buscar melhorar como pessoa.
A gente conversa muito, a gente dialoga muito. Outro dia eu saí com ele, fui pra praça pra gente bater papo sobre a vida, né? Sobre ele namorar. Ele disse que tá esperando no Senhor uma menina que ele possa realmente é, é, se identificar, porque o meu filho é muito exigente, ele é muito inteligente, ele é muito seletivo em tudo na vida dele. Gosto musical, em relação à fé dele, então ele é muito exigente. Então ele fala, eu estou buscando em Deus que eu ache uma menina que combine comigo, porque eu não quero namorar por namorar, eu quero namorar com uma pessoa com o intuito de casar. Não quero simplesmente namorar. E aí eu falei para ele, filho, eu já estou orando pela minha nora. Ele falou, eu também. Eu falei, então ela vai aparecer no momento certo. Então a gente tem esse tipo de conversa. E eu sempre falo com meus filhos, olha, antes de eu sou mãe de vocês, mas além de mãe eu sou amiga. E vocês podem contar comigo, qualquer conflito, com qualquer coisa que vocês queiram conversar, eu tô aqui para ajudar vocês. E hoje eu me policio em relação a isso, sabe? Às vezes os nossos filhos, mesmo pequenos, eles têm alguns conflitos que pra gente que já é adulto, às vezes é uma bobagem. Mas a gente tem que entender que para o mundinho deles não é uma bobagem. Então a gente tem que entender e respeitar as estações dos nossos filhos, para que a gente possa servir de auxílio para eles na hora que eles precisam, que eles possam aprender com a nossa convivência de que nós somos um socorro para eles quando eles estão precisando. Eles não vão precisar procurar ninguém na rua para dar um bom conselho. Eles não podem ter o medo de falar alguma coisa para a gente e a gente explodir em raiva ou em repreensão ou julgamento com eles. A gente tem que dar essa liberdade de eles conversarem com a gente sobre tudo, né? Que haja conflito neles, para que a gente possa saber o que está acontecendo, para que a gente possa, de uma maneira sábia e equilibrada, instruí-los. Porque não existe ninguém melhor que possa instruir os nossos filhos do que nós mesmos, né? E a palavra diz que a gente tem que ter sabedoria. A Bíblia fala para a gente ter cuidado para que a gente não provoque a ira dos nossos filhos. A gente não pode provocar a ira deles. A gente tem sim que estabelecer limites, a gente tem que todo relacionamento saudável tem que ter limites. Todo relacionamento que não existe limite não é saudável e não traz bons resultados para gente. Então, qualquer tipo de relacionamento tem que estabelecer limites. Os nossos filhos têm um limite, eles têm que entender que nós somos amigos, mas antes de amigos, nós somos autoridade sobre a vida deles. Porque existem pais que confundem e querem agir de igual para igual com o filho, e bate boca com o filho de igual para igual. E o filho não vê uma postura de autoridade do pai, mas vê o coleguinha. E eu sempre, às vezes, quando minha filha, né, que tinha um temperamento mais acalorado, quando ela vinha me dar uma resposta, ela dizia, olha que eu não sou sua amiguinha da escola, eu sou sua mãe, você me respeita. Então ela já, né, então a gente tem que estabelecer limite, ó, daqui você não passa, até aqui você pode, daqui para cá não, porque eu sou sua autoridade, eu sou sua mãe, você tem que me respeitar como tal. Mas ao mesmo tempo, a gente chegar no nível deles ao ponto de entender a cabeça deles, entender o que eles estão sentindo, o que eles estão pensando, os conflitos, os desafios, que são muitos hoje em dia. Eu acho até que os jovens de hoje têm muito mais desafio do que a gente, porque são tantas informações hoje lançadas sobre eles, e as crianças hoje estão tão sobrecarregadas. Hoje mesmo eu estava pensando sobre isso. Hoje em dia, tá passando um carro de som aí na rua. Hoje em dia, as crianças, elas não conseguem mais ter uma infância normal. Já reparou que crianças de classe média, classe alta, elas assim, é escola, se estuda de manhã, à tarde tem o inglês, tem a natação, tem o judô, tem o jiu-jitsu, tem não sei o quê, e aí tem o balé. Se estuda de noite, à tarde, aí de manhã acorda cedo para ir para o inglês, para ir não sei o quê. A mochila das crianças hoje é uma mala. Se a gente for pegar a mochila de uma criança de 8, 9 anos, meu Deus, é um peso insuportável. Porque é tanta coisa, então elas já crescem sobrecarregadas, coisas que na nossa época não tinha. A gente estudava, mas a gente brincava na rua. Eu mesmo, me chamavam na minha rua de Joãozinho, porque eu tinha cabelo bem curtinho,
Minha mãe sempre cortava meu cabelo muito curto para não pegar piolho. E eu brincava na rua, eu soltava pipa, eu brincava de bolinha de gude, eu brincava de queimada, a gente brincava de se esconder. A gente tinha infância. A minha infância foi uma infância conturbada, né? É, é, no, no que diz respeito à família. Minha família foi muito conturbada. Não cresci, eu não tive uma infância normal. Mas ainda com tudo isso acontecendo na minha vida, eu consegui viver a fase de criança. E hoje as crianças estão sobrecarregadas. Na nossa época a gente não sabia o que era síndrome do pânico, estresse, depressão. Hoje você vê criança com depressão, com síndrome do pânico. Então vamos ver, né, como a gente tem guardado os nossos filhos, como a gente tem buscado equilibrar até essa exigência na vida deles. A gente tem que permitir que nossos filhos sejam crianças, a gente tem que permitir que nossos filhos errem sim. Porque se nós erramos, quem somos nós para criar a expectativa que o nosso filho não pode errar? Então, que a gente possa ter um olhar mais generoso para os nossos filhos e pedindo a Deus graça e sabedoria para lidar com eles nos seus desafios de cada fase, de cada idade. Eles têm seus conflitos, eles têm seus desafios. Eu, no meu livro, né, Construa a Sua História com Deus, eu falo muito sobre isso, como é importante a gente envolver e buscar em Deus essa sabedoria para lidar com os conflitos, porque eu tive muitos e alguns desses, né, conflitos em relação aos meus filhos, esses desafios, eu cito no livro e a maneira como Deus me conduziu para tratar com essas circunstâncias. Então, o que eu quero falar aqui com você, mulher, ei, peça sabedoria ao Senhor. E você não está livre de errar, eu não estou livre de errar. Eu continuo cometendo falhas e erros com meus filhos. Mas é importante quando a gente reconhece que errou e a gente volta atrás. E não há problema nenhum, não é vergonhoso e nem vai tirar a sua autoridade se você pedir perdão para o seu filho. E dizer, filho, eu errei nessa situação com você, eu te peço perdão. Mas entenda, é pedir perdão, reconhecer o seu erro. E buscar não cometer, porque existem pessoas que elas gritam, esbravejam, xingam, cometem excessos com seus filhos, depois pede desculpa e daqui um pouco repete tudo novamente. Então, o que eu quero falar é que a gente não está livre de errar. A gente erra, mas a gente tem que pedir graça e sabedoria ao Senhor para saber lidar com eles, para saber puxar esses filhos para perto, para que eles possam se sentir aconchegados, acolhidos por nós. E em algum conflito que eles tiverem, eles possam ter a liberdade e a tranquilidade de saber que pode procurar você para conversar sobre os seus conflitos. E saber que da sua boca vai sair um bom conselho. Sem julgamento, sem castigos, sem severidade, mas em amor e graça e sabedoria. Isso tudo a gente consegue pedindo para o Senhor, porque a Bíblia fala, né? Se a gente pedir sabedoria, Deus nos concede. A Bíblia fala isso. Então, que a gente possa pedir a Deus sabedoria, para que a gente possa, nesse tempo tão complicado, a gente conseguir construir relacionamentos sólidos, relacionamentos de confiança, de amizade, de equilíbrio, de autoridade, em amor com os nossos filhos. E eu espero que você tenha gostado desse bate-papo. Deixe seus comentários, se quiser falar comigo, vai no meu Instagram, me chama em inbox e a gente bate um papo. Eu estou aqui para servir você. Qualquer dúvida, qualquer troca de ideia, pode me procurar. E sejam abençoadas na prática da palavra. Um beijo no coração de vocês.